34 curiosidades sobre Che Guevara que irão surpreendê-lo. Revolucionário, médico, assassino e muito mais. Ernesto Che Guevara é uma das figuras mais controversas da história e o público está dividido entre aqueles que consideram que ele foi o ser mais autenticamente puro e aqueles que pensam que ele foi apenas um assassino despiadado. Examinando sua vida de 39 anos, há elementos que apoiam ambas as posturas anteriores, e o julgamento sobre ele, como acontece com todos os personagens que transcendem a história, teria que ser produto do balanço de seus atos e erros. No entanto, além deste julgamento, é indiscutível e irônico que, depois de morto, Che Guevara se tornou uma máquina de fazer dinheiro e sua foto é a mais reproduzida da história. Neste vídeo, vamos apresentar 34 fatos incríveis sobre o Che Guevara que talvez você não conheça e que vão ajudá-lo a formar sua própria opinião sobre este polêmico personagem histórico. Número 1. Seu tataravô era o homem mais rico da América do Sul. Ernesto Rafael Guevara de Lacerna nasceu em 14 de junho de 1928 em Rosário, Argentina, em uma família de ascendência irlandesa e basca. É afirmado que seu tataravô paterno, Patrício Julian Lynch, um irlandês que emigrou para a Argentina no século XVIII, foi o homem mais rico da América do Sul. Comentando sobre a vida revolucionária de seu filho, o pai de Che, Ernesto Guevara Lynch, disse em uma ocasião: "O primeiro que se deve notar é que nas veias do meu filho corre o sangue dos rebeldes irlandeses." Número 2. Depois de morrer, ele se tornou uma máquina de dinheiro. Morto, tornou-se uma máquina de fazer dinheiro. O argentino cubano que lutou incansavelmente contra o capitalismo e tudo o que ele representava acabou se tornando uma fonte de lucro inesperado. Sua imagem foi estampada em objetos de todos os tipos, como tazas, laveiros, gorras, carteiras e, é claro, nas camisetas populares com sua foto icônica tirada por Alberto Korda. Agora, sua imagem está presente em todos os lugares do mundo, impulsionando a sagrada lei da oferta e da demanda. Esses produtos foram comercializados por pequenas empresas e grandes corporações, inclusive a Burlington Coat Factory, que exibiu um anúncio de televisão com um jovem vestindo uma camiseta do Che e calças militares. É irônico que aquele que lutou contra o capitalismo tenha se tornado uma das suas vítimas mais lucrativas. Número 3. Ele prendeu centenas de gays em um campo de trabalho. Durante sua liderança em Cuba, Che Guevara criou o primeiro campo de trabalho na península de Guanacabibes, para onde foram enviados os comunistas cubanos que não seguiam as normas e aqueles que não pareciam suficientemente revolucionários. Tanto Guevara quanto Fidel Castro eram entusiastas defensores da masculinidade heterossexual e consideravam os homossexuais como pervertidos sexuais. Dezenas deles foram enviados para Guanacabibes. É importante notar que as pessoas que desfilam com uma camiseta com o rosto do Che no Dia Internacional do Orgulho LGBT+, estão indo contra os valores e ideais do líder cubano. Número 4. Sua posição e a de Castro sobre os gays foram influenciadas por José Martí. José Martí, conhecido como o apóstolo da independência de Cuba, foi considerado pelos revolucionários de Fidel Castro como o autor intelectual da Revolução Cubana. Em seu livro Nuestra América, Martí identificou os homossexuais como seres incapazes de contribuir para a construção da nação e defendeu os heterossexuais como fundamentais para povoá-la. Essa visão foi criada às políticas de Castro, que promoveram a perseguição e marginalização dos homossexuais em Cuba. No geral, os movimentos socialistas e comunistas do século XX viam a atração entre pessoas do mesmo sexo como um sintoma da decadência burguesa. Infelizmente, essa visão foi compartilhada por líderes revolucionários como Fidel Castro, que reprimiu brutalmente a comunidade LGBTQ+ em Cuba durante décadas. Ainda hoje, a luta por direitos iguais e inclusão continua na ilha. Número 5. Ele estava disposto a morrer por suas ideias. Até mesmo os piores inimigos de Che Guevara reconheciam que ele não temia a morte e estava disposto a morrer por suas ideias. No entanto, assim como não temia morrer pelo que pensava, ele também estava disposto a matar aqueles que não compartilhassem suas ideias. No entanto, de acordo com Félix Rodrigues, um agente da CIA que participou de sua captura na Bolívia, Che humanizou-se um pouco quando percebeu que seu fim estava próximo. Ele disse: "Não atirem, sou Che Guevara, algo mais vivo do que morto." Número 6. Executou pessoas de forma sumaria. De acordo com o escritor cubano no exílio, Jacobo Machuver, em seu livro La Cara Oculta de Che,
Durante as lutas da Revolução Cubana e após seu sucesso, Guevara executou pessoas sem julgamento, apenas com o pretexto de que eram ou deixaram sido esquisitos da ditadura. Esses julgamentos, segundo ele, duravam no máximo meia hora e muitas vezes menos, e quase sempre terminavam com o acusado, que não tinha direito à defesa. Número 7. Ele recebeu o nome de Chancho na escola por causa de sua pouca higiene. Che Guevara foi apelidado de Porco por causa de seus hábitos pouco higiênicos na escola. Ele sofria de asma, o que o incomodava ao jogar rugby, seu esporte favorito. Apesar disso, Che Guevara disse a seu pai que amava o rugby e que continuaria jogando mesmo que isso acabasse por matá-lo. Seus problemas de saúde o levaram a estudar medicina na Universidade de Buenos Aires, onde obteve um diploma de médico com especialização em dermatologia em 1953. Número 8. Ele foi treinador e jogador de futebol na Colômbia. Durante o famoso passeio de motocicleta pela América Latina com Alberto Granado, os amigos chegaram à Colômbia sem nenhum dinheiro. Em Letícia, percebiam que os argentinos tinham uma boa opinião no futebol colombiano, especialmente porque Alfredo Di Stéfano jogava no Millonarios de Bogotá. Granado e Guevara se tornaram treinadores e jogadores do Independiente Sporting Clube, com Granado como atacante e Guevara como goleiro para evitar que seu problema de asma fosse descoberto. Após ganhar algum dinheiro em Letícia, seguiram para Bogotá. Número 9. Ele era fã da Coca-Cola. Era sabido que Che Guevara e muitos outros cubanos eram fanáticos da Coca-Cola e não estavam dispostos a abrir a mão de sua bebida favorita quando ela deixou de ser vendida na ilha. Como ministro das Indústrias de Cuba, Che promoveu a produção de um refrigerante semelhante, embora não tivesse a famosa fórmula secreta. Quando experimentou a primeira Coca-Cola cubana, ele teria dito: "Isso parece esterco", embora na verdade não tenha utilizado essa palavra. O simpatizante da Revolução Cubana, o escritor colombiano Gabriel García Márquez, disse que o refrigerante cubano tinha gosto de barata. Número 10. Lia tudo. Antes de se tornar um apaixonado revolucionário, uma das grandes paixões de Che foi a leitura, que ele manteria ao longo de toda a vida. Sua família tinha uma biblioteca muito bem equipada em Buenos Aires e ele se apaixonou pela leitura desde a tenra idade, memorizando estrofes do britânico Rudyard Kipling e de seu compatriota José Hernandes Família, autor do famoso poema narrativo Martim Fierro. Ele lia desde as obras de políticas de Marx, Lenin e outros autores comunistas, relatos de aventuras e viagens de Emílio Salgari e Júlio Verne. Número 11. Ele foi um péssimo banqueiro. Durante o período de novembro de 1959 a fevereiro de 1961, Che Guevara foi presidente do Banco Nacional de Cuba, apresentou como a autoridade máxima do país. Durante sua obrigatoriedade, os bilhetes emitidos pela República de Cuba em circulação tinham apenas seu apelido Che estampado neles, o que foi interpretado como um desprezo ao dinheiro capitalista. Como consequência da gestão de Che no Banco Nacional, o peso cubano perdeu quase todo o seu valor em relação às moedas estrangeiras. É importante notar que, durante esse período, Cuba passou por mudanças significativas em sua estrutura política e econômica, incluindo a nacionalização de empresas e a transição para o socialismo. Número 12. Ele era fã do americano Bob Fischer. Em 1965, Bob Fischer, futuro campeão mundial de xadrez, não recebeu autorização do governo dos Estados Unidos para viajar a Cuba e participar do torneio Memorial Capablanca. Mesmo assim, ele jogou o torneio remotamente por teletipo, dirigindo seus movimentos do Chelsea Club em Nova York, que então eram transmitidos para o tabuleiro em Havana por José Raul Capablanca Jr., filho do famoso ex-campeão mundial de xadrez. Fischer acabou ficando em segundo lugar no torneio, e o episódio foi visto como uma vitória política pela Revolução Cubana. O próprio Che Guevara, que era um grande fã de xadrez, enviou uma nota de felicitações a Fischer. Esse episódio mostra a importância do xadrez como um jogo que transcende fronteiras e políticas. Número 13. Era obcecado com a pobreza. Segundo sua primeira esposa, a economista peruana Hilda Gadea, Che Guevara vivia obcecado com a pobreza que via ao seu redor. Ele foi marcado especialmente por uma idosa pobre que ganhou a vida como bandeirante e que se tornou sua paciente. Sobre essa mulher, Che afirmou que ela representava a classe mais esquecida e explorada, e até forte um poema bandeirante, prometendo fazer um mundo melhor para pessoas como ela. Número 14.
Participou da desastrosa Viagem do Grama. Che Guevara conheceu Fidel Castro na Cidade do México, em 1955, e logo se uniu ao movimento 26 de Julho, liderado por Fidel, que tinha como objetivo derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista e tomar o poder em Cuba. Em 25 de novembro de 1956, Che Guevara, junto com Fidel e Raul Castro, Camilo Cienfuegos e Juan Almeida, e outros 77 guerrilheiros, partiram de Veracruz, no México, no iate Grama rumo a Cuba. Porém, o iate encalhou na costa cubana e os revolucionários tiveram que abandonar a maior parte das munições. Além disso, o grupo de apoio que os esperava já havia se retirado, e a viagem durou 2 dias a mais do que o previsto. Apesar do fracasso inicial do desembarque, o grupo de revolucionários conseguiu se reorganizar e estabelecer uma base de apoio nas montanhas de Sierra Maestra, a partir da qual iniciaram a luta armada contra o regime de Batista. Número 15. Ele radicalizou na Guatemala. Durante sua estadia na Guatemala como observador, Che se tornou um admirador do processo político liderado por Jacobo Arbenz, o presidente guatemalteco que estava implementando uma reforma agrária que ia contra a elite econômica do país e a poderosa empresa norte-americana United Fruit Company. Em 1954, Arbenz foi removido do poder por um golpe de Estado patrocinado pela CIA e pela mencionada empresa frutícola. Che participou das escaramuças de um grupo de apoiadores do presidente que tentou, sem sucesso, mudar o curso dos acontecimentos. Número 16. Imitou Eva Peron. Che, ao incorporar novos à sua coluna, costumava batizá-los com o nome de descamisados, termo popularizado por Eva Peron para designar os trabalhadores argentinos. Um dos descamisados, ao se referir a Che, escreveu em um diário: "Todos o tratam com grande respeito. Ele é duro, seco, às vezes irônico, mas seus modos são suaves ao dar uma ordem. É possível ver que ele realmente tem autoridade e que suas ordens são executadas imediatamente." Número 17. Condecorado com a Gran Cruz. Em 1961, Che Guevara fez uma viagem diplomática ao Brasil, o que o levou a ser condecorado com a Gran Cruz da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, uma das maiores honrarias brasileiras, pelo então presidente Jânio Quadros. Número 18. Fez parte do mito dos 12 sobreviventes. Embora haja uma lenda de que apenas 12 guerrilheiros chegaram à Sierra Maestra depois do desembarque do Grama, cerca de 20 guerrilheiros conseguiram sobreviver. Esse mito propagandístico foi difundido para fazer uma analogia do desembarque com o episódio da Guerra de Independência em 1868, quando um grupo liderado pelo patriota cubano Carlos Manuel de Céspedes foi derrotado em Yara pelo exército colonial espanhol. Quando restaram apenas um comando de insurgentes, o líder independente declarou: "Ainda somos 12 homens, basta para fazer a independência de Cuba." Número 19. Não pagava hora extra. Durante seu período como ministro de Indústrias de Cuba, Che tentou aumentar a produção industrial com pouco sucesso. Isso se deveu aos problemas de produtividade inerentes aos sistemas socialistas radicais, nos quais se negava a realizar aumentos salariais e pagar pelo trabalho extra. Ele tentou basear o sucesso de seus planos industriais em incentivos morais, mas as pessoas desejavam muito mais dinheiro do que o Che esperava. Número 20. Ele previu que a União Soviética retornaria ao capitalismo. Embora Che Guevara tenha sido fundamental para o desenvolvimento das relações entre Cuba e a União Soviética, apoiando a instalação de mísseis na ilha que levou à famosa crise. Posteriormente ele expressou sua decepção com os soviéticos e acusou a União Soviética de ter esquecido as ideias de Marx. Ele até previu que a União Soviética voltaria a se tornar capitalista, o que acabou. Número 21. Achava natural ser marxista. Che, um fervoroso partidário do trabalho, não o fazia por dinheiro, mas por razões morais. Segundo a lenda, ele trabalhou por 36 horas seguidas em algumas ocasiões. Enquanto era funcionário público, exercitava a medicina de maneira informal, trabalhava na construção e até participava da colheita de cana. Contrariando a crença popular, ele não se definia como comunista, mas como marxista. Para ele, o marxismo era política natural, assim como ser newtoniano na física ou pasteuriano na biologia. Número 22. Ele direcionou a sangrenta e definitiva Batalha de Santa Clara.
A batalha final de Santa Clara foi travada nos últimos dias de dezembro de 1958 e foi a última e definitiva batalha da Revolução Cubana. Sob o comando de Che Guevara, o exército rebelde derrotou as forças de Batista, que enviaram um trem blindado para tentar deter os revolucionários. A batalha foi sangrenta. Após perder o trem blindado, o ditador cubano abandonou Cuba na madrugada de 1º de janeiro de 1959. O abandono do poder por parte de Fulgêncio Batista foi retratado no filme O Poderoso Chefão II. Número 23. Sua família pensou que Che estivesse morto. Um desembarque calamitoso foi notícia da primeira página em Cuba. Na lista de mortos residentes pelo governo cubano estavam os irmãos Castro e o chefe. A notícia afetou profundamente a família em Buenos Aires, mas a alegria ocorreu quando, em 31 de dezembro de 1956, uma nota manuscrita chegou assinada por Eu Che, seu apelido familiar. A nota dizia: "Queridos pais, estou perfeitamente bem. Gastei apenas 2 nomes não especificados. Se eu tiver 5 nomes não especificados restantes, continuarei trabalhando no mesmo. As notícias são esporádicas e continuarão sendo, mas confiem que Deus seja argentino. Um grande abraço a todos, Che." Número 24. Quase o matou após o pouso. Após o desembarque em Cuba, 3 dias depois, quando ainda estava tentando se organizar, o grupo rebelde foi emboscado pelo exército cubano em Alegria del Pi, e a maioria dos guerrilheiros morreu em combate ou foram mortos. Cerca de 20 homens, incluindo os líderes, conseguiram escapar para a Sierra Maestra. Durante o confronto, Che Guevara sofreu uma ferida superficial de bala no pescoço e caiu em um tipo de torpor, só abandonado sair estimulado pela urgência da fuga. Número 25. Sua foto é a mais reproduzida de todos os tempos. Em 4 de março de 1960, ocorreu uma explosão no porto de Havana durante uma descarga de 76 toneladas de munições para o governo cubano no cargueiro belga La Cobre, causada na morte de cerca de 100 pessoas. No dia seguinte, Che Guevara comparou o funeral usando sua icônica boina e cabelos longos. Sua expressão suportada pela tragédia foi fotografada por Alberto Korda, gerada em uma imagem que mais tarde seria chamada de guerrilheiro heróico e se tornaria a foto mais reproduzida da história, de acordo com o Museu Victoria e Albert, em Londres. Número 26. No Congo, ele fumou seu charuto enquanto assistia às execuções. Durante o triunfo da Revolução Cubana, Eu Che, que posteriormente se tornaria presidente do Banco Nacional de Cuba e ministro da Indústria, serviu como burocrata. Ele era essa função insuportável e, em 1965, partiu para a África para ajudar a residir na Revolução no Congo. Durante o conflito congolês, ele foi acompanhado por Daniel Alarcón Ramírez, também conhecido como Benigno, um guerrilheiro da Sierra Maestra que sobreviveu posteriormente na Bolívia, após a derrota da guerrilha de Che Guevara. Benigno relatou anos depois que Eu Che se sentava em um muro, fumando um charuto cubano, enquanto observava as execuções de prisioneiros. Número 27. Ele executou pessoalmente. Por causa do seu clima, Cuba é um dos países do mundo com maior incidência de asma. Na Sierra Maestra, onde o clima é particularmente adverso para os asmáticos, Che Guevara superou sua condição respiratória e se tornou um líder militar com habilidades de comando, coragem e obsessão pela disciplina. Porém, mais tarde, Che pegou um traidor do grupo revolucionário, fornecendo informações ao exército cubano. Quando Fidel descobriu, o condenou à morte. Houve indecisão sobre quem executaria a sentença, mas Che tomou a iniciativa e atirou na cabeça do traidor com sua própria pistola. Número 28. Formou um exército multirracial. O racismo sempre foi muito presente em Cuba, inclusive após a Revolução Cubana, o que pode ser restrito pela participação parcial dos afro-cubanos em altos cargos do país. Quando Che Guevara foi designado comandante da 4ª Coluna do Exército Rebelde, ele incorporou os índios guajiros e os afrodescendentes, que eram os grupos étnicos mais marginalizados em Cuba. Observa-se que, mesmo após a Revolução, a luta contra o racismo ainda é um desafio em Cuba. A inclusão de afro-cubanos em altas cargas do governo é necessária para promover a igualdade étnica e avançar rumo a uma sociedade mais justa e igualitária. Número 29. Não se sabe quem o traiu. Existem versões que afirmam que a queda de Guevara na Bolívia ocorreu devido à traição de uma pessoa próxima a ele. O pintor e guerrilheiro argentino
Ciro Bustos, foi apontado como possível traidor, mas recusou até sua morte em 2017. O jornalista revolucionário francês, Régis Debray, também foi apontado como traidor na versão apoiada pela filha de Che, Aleida Guevara. Até mesmo Fidel Castro foi mencionado como possível traidor, já que ele estava comprometido com o modelo soviético, enquanto Guevara era partidário do modelo chinês, o que tornava suas posições incompatíveis. Número 30. Morto por Mário Teran. No dia 9 de outubro, o presidente boliviano René Barrientos Ortuno deu ordens para a morte de Guevara. Félix Rodrigues transmitiu uma ordem para a unidade que manteve Guevara sob custódia, apesar dos desejos do governo dos Estados Unidos de levá-lo ao Panamá para mais interrogatórios. Mário Teran, um sargento de 27 anos do exército, se preparou para matar Che, embora estivesse meio bêbado no momento. Ele queria vingar a morte de 3 amigos com o mesmo nome que foram mortos em um tiroteio com o grupo guerrilheiro alguns dias antes. Enquanto um dos soldados que o vigiavam perguntava a Che se ele estava pensando em sua própria imortalidade, o revolucionário respondeu: "Não, estou pensando na imortalidade da revolução." Poucos minutos depois, o sargento Teran entrou na cabana e atirou em Che. Número 31. Suas mãos fizeram uma viagem em comum. Após terem suas mãos amputadas, os restos mortais de Che foram entregues à custódia de Antônio Arguedas, ministro do Interior da Bolívia. Surpreendentemente, Arguedas decidiu conservá-las em um frasco com formol, dentro de uma urna de madeira, sob sua cama. Além disso, o ministro era um simpatizante secreto de Cuba e, em 1969, encontrou uma maneira de enviar as mãos de Che para Havana por meio de uma valise diplomática. As mãos viajaram por várias cidades, incluindo Santiago, Montevidéu, Buenos Aires, Paris, Budapeste e Moscou, onde foram autenticadas pelas autoridades locais. Por fim, chegou a Havana, onde estão armazenados em um local secreto. Esse episódio bizarro e incomum mostra como as mãos de Che, que tiveram um papel importante na história da Espanha, morreram em uma jornada internacional, pelas mãos de um ministro boliviano e com destino a um país comunista. Número 32. Seus restos desaparecidos há 30 anos. Durante 30 anos, os restos mortais do guerrilheiro Ernesto Che Guevara permaneceram desconhecidos, após sua morte na Bolívia em 1967, onde suas mãos foram cortadas para servir como meio de identificação e seu corpo foi jogado em uma vala comum junto com outros combatentes. Em 1995, o general boliviano Mário Vargas revelou a localização da vala comum, levando a uma busca massiva que culminou na identificação dos restos mortais de Guevara em 1997. Atualmente, ele está enterrado em um enorme mausoléu na cidade cubana de Santa Clara. Número 33. A farmacêutica cubana lança uma fragrância com seu nome. Em setembro de 2014, a empresa estatal cubana Eulabiofum decidiu lançar uma aliança com o nome de Ernesto, em meio à falta de divisas que assolava a ilha. A empresa, que também produz medicamentos homeopáticos, suplementos dietéticos e produtos de limpeza, lançou a colônia de fórmula francesa, juntamente com outra chamada Hugo, inspirada no nome do falecido presidente venezuelano Hugo Chávez. Descrita como uma colônia refrescante com notas cítricas e uma pincelada de madeira, a iniciativa foi abortada pelo governo cubano dias depois do lançamento, que a classificou como um grave erro. Número 34. Ainda um mito? Quase 55 anos depois de sua morte na selva boliviana, Che Guevara continua sendo um mito admirado por jovens de todo o mundo, que veste camisetas com seu rosto. Os detratores de Che pensam que sua mitificação é produto do desconhecimento da verdade sobre a vida do personagem. Em seu diário sobre suas viagens pela América Latina, Che escreveu "Degolar a todos meus inimigos." Anos antes de sua morte, em 1967, disse que todo revolucionário deve fazer uma máquina de matar, e quase todos os seus discursos têm como pano de fundo uma espécie de culto à morte. O que você achou do vídeo de hoje? O que mais te impressionou? Espero que este vídeo tenha sido útil. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Dê um like no vídeo e envie o link para seus familiares e amigos mais próximos para que também possam saber mais sobre as 34 curiosidades sobre Che Guevara que irão surpreendê-lo. Se você é novo em nosso canal, não se esqueça de se inscrever e siga-nos em todas as nossas redes sociais que estarão listadas abaixo na descrição.
Lembre-se de que conhecer o passado é compreender o presente e preparar-se para o futuro. Até o próximo vídeo.